abacate, ela ama abacate, nós amamos abacate, abacate, uau! Malta, marquem este dia nas vossas agendas a partir de 18 de novembro, ou seja, ontem. Rita nunca mais matará um abacate. Porque Rita comprou folhas, comprou aguarelas e comprou pincéis e esteve a pintar um abacate. E agora o abacate está numa moldura eternizado na minha sala. E, portanto, nada mais belo do que isto. Nunca mais vou tentar utilizar um carocinho de abacate debaixo do meu teto. Posso doar, eu tentar é em vão. E, por falar em abacate, sabem como é que se diz abacate em francês? Avocat. Sabem o que é que também é avocat em francês? Advogado. E vocês perguntam, que raio de transição é essa? Porque eu comecei a ver Suits. Para quem não sabe, uma série muito conhecida, na qual participou Meghan Markle, e é uma série sobre advogados. Portanto, comecei a ver, estou viciada. Apenas dei uma pausa para dar ghost a Meghan Markle e ver The Crown, obviamente. Que desde já estava... gostei, não é? Estes 4 episódios, para quem já viu, vai perceber, para quem não viu, é spoiler, mas enfim. Um spoiler jeitosinho, um spoiler muito superficial. Portanto, foram 4 episódios focados na Princesa Diana. Portanto, um destes episódios retrata a morte dela, outro retrata como foi o pós. Pronto. Portanto, foi muito focado nela. Sinceramente, achei que foi um bocado lento. O ritmo da série, quero dizer, para aquilo que me lembrava que esta série costumava ser. Mas foi bom na mesma, uma boa maneira de passar o tempo livre. E, portanto, sinto que esta semana foi muito melhor do que a anterior, não só neste nível, como também ao nível do trabalho. Apesar de que tudo o que tentei fazer falhou. Foi uma semana que passou muito rápido e, para além disso, aprendi a respirar. Pois é, malta, lembram-se de eu ter dito que na semana anterior tinha ido ao médico de família pedir consultas com especialistas. Um dos especialistas que solicitei foi psicólogo, porque às vezes é um bocado difícil lidar com o stress do doutoramento e de talas da família, etc. E então solicitei. Esta semana fui ver uma enfermeira para ela direcionar se preciso só de um curso de gestão de stress ou por aí. E na verdade foi o que ela aconselhou, mas como eu disse, referi a fobia de cães e que eu gostava de progredir um bocadinho nisso, ela sugeriu então ir a um psicólogo. Que ainda não fui, mas de qualquer das formas, a enfermeira foi bué de fixe, bué de atenciosa e sugeriu-me uma aplicação que se chama Petit Bamboo, que é mel. É mel para a vida, é mel para dormir. Que aquilo tem tipo respirações e coisas. Mas como eu na verdade lhe disse que me irritava respirar, ou seja, tipo aquela cena de eu andei no yoga mas eu nem sei como, porque aquela coisa de estar ali quieta e ter que estar a tomar atenção, quando é que inspira, quando é que expira e enche a barriga, despeja a barriga e estar ali quieta sem fazer absolutamente nada é uma coisa que me enerva. E então referi isso e ela sugeriu na mesma, só que um exercício em específico que se chama coerência cardíaca, que não sei se conhecem, mas aquilo é mágico, tipo é 5 segundos inspirar, 5 segundos 5 segundos inspirar e 5 segundos a expirar, e é só durante tipo 5 minutos, normalmente. Fazes 2 a 3 vezes ao dia, mas cada uma das vezes são só 5 minutos, é bastante curto. A aplicação tem tipo, dá para personalizarem as músicas de fundo e tem um gráfico também tipo para indicar quando é que devem inspirar ou expirar. Portanto, na verdade a aplicação é só uma ajuda para guiar, para contar os tempos melhor e para não se perderem. Podiam fazer só por vocês, não é? Mas pronto, foi bem fixe ela ter sugerido isso. Não fiz 3 vezes por dia, nem sequer 2. Fiz tipo à noite, antes de dormir, e é mesmo tipo, incrível para adormecer. Portanto, esta semana respirei e foi isso que melhorou. E depois, para além disso, também foi uma semana com algumas distrações.
que eu adoro ter, que é tipo, há uma palestra, há um almoço com uma amiga, mas pronto, isto para dizer que eu detesto quando tenho uma semana só para ir para o laboratório, estão a ver? Tipo, parece que é muito mais produtivo. Imaginem, se eu sei que vou ter uma palestra às 2 da tarde, então eu tento sempre fazer o máximo de coisas até às 2, que é para quando voltar da palestra já não ter tipo a responsabilidade, falta-me acabar isto ou aquilo. Não quer dizer que não trabalho, obviamente vou trabalhar, não é? Mas pronto, tento comprimir mais as coisas durante a parte da manhã. Ao passo que, se não tiver nada na agenda, vou só vou ser mais lenta a fazer as coisas no geral, pronto. E então gosto de quando tenho assim coisinhas a meio do dia, e esta semana houve assim várias coisas, dependendo dos dias houve coisas diferentes, o que foi bem fixe para gerir o tempo melhor. E uma delas foi o que nós chamamos, ou melhor, os franceses chamam Beaujolais, não sei como é que se diz, mas é basicamente uma tradição lá no grupo onde eu estou, num dos grupos onde eu estou, que é provar os primeiros vinhos do ano. Portanto, eu não percebo nada de vinho, não digam a ninguém, sinto em Bordeaux, capital do vinho, mas pronto. Não percebo nada dessas coisas, portanto, se alguém perceber podem comentar, deixar comentado ou mandar mensagem ou qualquer coisa com explicação, mas basicamente, pronto, há os primeiros vinhos do ano, que normalmente não são muito bons, mas também são mais baratos e não sei o quê. E então lá no laboratório acho que há alguém com um contacto qualquer numa adega ou whatever e que arranja essas garrafas para nós provarmos. Então fazemos tipo ali um convívio, cada um paga um X, tipo o simbólico paguei 5€, e tipo as técnicas lá do laboratório vão às compras, arranjam baguetes, queijos, charcutaria e tal, e basicamente acaba por ser o nosso almoço e ao mesmo tempo provamos o vinho e estamos ali a conviver uns com os outros. Por isso tivemos isso na quinta-feira e aí foi bem da fixe. E isto deu para notar, mais uma vez, que os franceses comem de maneira bizarra. Imagina, quando eu vim para cá e, pronto, a maioria das pessoas, na verdade não, ou seja, em Portugal a maioria das pessoas levava almoço de casa, assim é que é. E quando cheguei cá foi um bocado um choque ver que a maioria dos colegas iam comprar almoço, tipo ao supermercado, compravam uma salada, compravam uma sandes, compravam isto ou aquilo. Ou seja, é um hábito completamente diferente do nosso. Não só porque não têm o gosto por cozinhar, mas aí ok, tipo, também há muita gente em Portugal que não tem, né? Nem vamos por aí. Mas é mesmo tipo, não se importem todos os dias comer a mesma coisa. E isso fez-me um bocado de confusão ao início. Aqueles que cozinhavam também cozinhavam, na maioria das vezes, coisas muito diferentes das nossas. E eu ficava tipo, ok, estás a comer uma fatia de fiambre com um bocado de arroz. Isso é um bocado estranho. E foi sempre bastante curioso ver, pronto, outras culturas, outras maneiras de preparar o almoço. Mas depois, quando é... Pronto, entretanto fui-me habituando. Mas quando é estes convívios, fico sempre estupefacta. Porque, para já, eles têm lá umas coisas que eu não sei explicar o que é, mas é uma espécie de patê, talvez, que dá para cortar as fatias, portanto, rijo, com um aspecto um bocado esquisito, uma cor de burro quando foge incrível. Epá, aquilo tem bué de mau aspecto. E todas as vezes que há um convívio eles levam isso. E todas as vezes que há um convívio compram também endives, que eu, se fosse uma pessoa decente, tinha de procurar a tradução. Como não sou, vão vocês ver se quiserem. Mas pronto, aquilo parece uma alface ou uma couve, só que é um bocado ácida. E como é que vocês fazem? Se tiverem pão, queijo, charcutaria, um patê esquisito e uma espécie de alface, fazem uma sandes, não é? Digo eu. Pegam numa baguete, um bocado de fiambre, um bocado de alface, é o vosso almoço. Foi o que eu fiz. O que é que franceses fazem? Pegam numa folha de alface e barram lá patê de atum, barram lá patê de sabe-se lá o quê, metem lá uma fatia de fiambre e comem assim. E eu fico, ok, se isto for também uma tradição em Portugal, eu desconhecia, isto é estranho. E isto é muito estranho. Mas pronto, é o que é. Foi muito bacana o convívio, na mesma, apesar de ter reavivado o estranho que é estas tradições às vezes. E depois, para compensar as distrações durante a semana, hoje tive que trabalhar um bocadinho, mas nem custou muito, sabem?
depois da pessoa descansar, porque ontem foi sábado, e foi um dia bem tranquilo, mesmo desligada do trabalho. Estive a pintar a aguarela do abacate e estive a pintar a aguarela do Pai Natal para decorar a casa. Fui às compras de Chile, fui à lavandaria, tive tratado umas coisas, mas bem tranquilo, estão a ver. E então hoje nem me custou muito estar ali uma horinha ou duas a fazer umas coisas que precisava de adiantar. E finalmente também esta semana recebemos os resultados de Israel, por isso foi bem bacana, não estávamos já nada à espera de receber um mail deles, em breve, não é? Tão brevemente como foi. E fiquei bem contente, para além dos resultados, ou até mais do que os resultados, porque significa que eles já puderam voltar ao trabalho e pronto, espero que as coisas por lá estejam um bocadinho melhores. Já em assuntos burocráticos, que sem querer também há uma rubrica aqui, não sei se repararam, que eu acho que todas as semanas vos exponho qualquer problema que tenho com a administração francesa. Eu avisei que esta malta era pior do que tudo o que possam imaginar na Tuga, é mesmo muito mau. E então tive problemas com a SFR, que é interna, é Mel, um bocado do sítio, porque nós ficámos sem internet aí 3 semanas e eu queria que eles fizessem o ajuste na fatura. Tive que ligar montes de vezes e diziam que eu ia receber uma mensagem e nada. Eu estou-me a chatear. Até que lá consegui resolver. Depois também, quando fomos visitar o meu tio, o autocarro para cá atrasou-se e tínhamos direito a um reembolso. Preenchi lá no site da BlaBlaCar e recebi o meu reembolso, mas não na totalidade. Voltei a submeter o pedido e depois diziam que não tinha direito a reembolso. What the fuck? Ao mesmo tempo, há uma coisa cá que se chama CAF, eu acho que já falei disso no outro episódio, que ajuda a pagar a renda, porque a malta é AVEC, mas é pobre. Porque é PhD, não é? E então o CAF é um apoio a estudantes, é um fundo de apoio, não é só um fundo de apoio a estudantes, mas é também um fundo de apoio a estudantes, que, ajuda no pagamento das rendas e coisas desse género, mas do nada, em setembro, deixaram de me pagar. Então, se eu já era pobre, agora estou muito, muito pobre. Mas na boa, porque aquilo é retroativo e o erro também foi deles. Só que a cena é que demora imenso tempo a ter o telefone, nunca dá para perceber bem qual é que foi o problema, etc. E então, como é que eu resolvi estes 3 problemas? ChatGPT. Malta, as chatices só se resolvem com o ChatGPT. Porque basicamente o que eu fiz foi, eu já estava chateada, imagina, eu tentei escrever e falar e ligar e fazer tudo em francês com o meu reles francês. Até que me chateei. Então fui ao ChatGPT e disse, olha, estou chateada, traduz isto com um tom chateado para francês. E assim foi. BlaBlaCar foi mail, SFR foi mail, mensagens, aqueles bots esquisitos. E CAF foi chamada telefónica. Então disse, bonjour, e depois li a mensagem do ChatGPT, fazendo as pausas estratégicas e fazendo conta que não estava lendo, e a senhora, muito atenciosa, começou a resolver o problema. Portanto, mesmo que estejam em Portugal, é assim, para resolver chatices, imaginem, porque vocês dizem, aconteceu isto, faz lá uma queixa. Aquilo escreve em tom de queixa. Nem precisam de estar a refrasear. É muito bacana. E, portanto, eu adoro inteligência artificial. Acho que é muito útil, extremamente útil. Mas há por aí malta que fica ofendida quando se fala de inteligência artificial. É agora um dia destes, estava-se a ver um vídeo de empresazinhas que estão-se a adaptar, empresazinhas, uma delas foi a TVI, uma empresazinha, que estão a introduzir inteligência artificial, fazem claim que estão a inteligir. Ai, que burra, né? Estão a introduzir inteligência artificial, algures, não se sabem para quê. E então há alguém que fica muito ofendido. Diz logo, isto agora é inteligência artificial para tudo. Tentei adivinhar quem. E pronto, e já que se fala de inteligência artificial, mais uma transição espetacular. Sabem a Alexa? Aquelas coisas que se metem em casa, aqueles assistentes, aquelas caixinhas que se põem ao pé da televisão normalmente. Quer dizer, pode-se pôr noutro sítio qualquer, pode-se pôr no cu. Pronto, aquelas caixinhas que normalmente estão ao pé da televisão, que não sei bem para que é que serve, honestamente. Não sabem? Que a Amazon tem a Alexa e os outros têm... E como é que se diz? A Apple tem a Siri, pronto. Essas coisas, eu não sei o nome disso. Pronto. Então, não é que eu agora tenho uma amiga que se chama Alexia, que é muito parecido com a Alexa. Então, é muito bom, porque no outro dia, lá no grupo, estava-se a falar cenas e a moça vai mudar de casa. E então mandou um áudio só a dizer, Alexia, quando você se muda... Sim, porque são brasileiros. Porque, ele tem a Alexa, pelo que eu percebi, então estava
a falar com ela como se fosse a Alex. Estão a perceber? Não sei, isto meteu bem da piada para mim. E então gostei, né? E já agora, o grupo do WhatsApp com eles é uma autêntica comédia. Primeiro porque a maneira de dizer as coisas é totalmente diferente. E depois porque efetivamente a vida deles é uma comédia. E toda a gente faz uma comédia da vida de uns dos outros, não é? E é só fofoca, é muito bom. E então na sexta-feira eu cheguei a casa e tinha tipo 200 mensagens para ler. E quando vocês têm 200 mensagens para ler no grupo é tipo, caguei, né? Mas não, eu voltei atrás porque eu sabia que ia ser conteúdo bom. E assim foi, li as 200 mensagens, fiel, e foi muito bom. E aprendi um novo termo, que é, quando uma pessoa é mesmo muito, muito, muito vossa amiga, vocês dizem que é a amiga de empresa, está a calcinha. E já agora, eu quando li aquilo a primeira vez fiquei tipo, sim, ok, tipo, amigas trocam de roupa antes de sair à noite. E depois eu, espera, calma, wait a second. Calcinha em brazuca é cuequinha. Portanto, isto é muito bom. E pronto, era isso que tinha para dizer. Depois, vamos a rubricas. De comida. Esta semana comi muita carne que não era carne. Ok, vou parar com o brasileiro, já chega. Arré. Comi muita carne que não era carne, portanto no domingo disse-vos que estava em preparação uma bolonhesa de soja que ficou deliciosa. E depois comprámos hambúrgueres de soja, que comprámos tipo de 2 marcas diferentes. Uns que era mesmo a imitar carne, os outros tinham uns temperos e coisas, portanto não imitava tão bem, mas no meio de pão de hambúrguer alface ficou bem bom. E comprámos ainda salsichas vegan, que, bem, aquilo é muito melhor que salsichas da Nobre. É delicioso. É que é mesmo gulosinho. Salsichas de cartilagem de soja, estão a ver? Aconselho. E portanto, isto para dizer o quê? Vários pratos, ninguém vos vai ensinar uma receita, a pessoa só vos vai ensinar uma coisa. Tentem comer produtos alternativos à carne. Prometo, juro, pela minha morte, juro, Joca, que é bom. E para além disso, na cozinha, um outro conselho é usem óculos de natação para comprar cebolas e para cortar cebolas, porque assim, filha da mãe da cebola, também não vos deixa chorar quando a compram, o que nunca acontece. Isto está muito mal. Prometo que estou quase a acabar. Pronto, eu já tinha dito isto, que usava os óculos de natação para cortar cebolas. Mas eu tinha-os perdido, malta. E encontrei-os ontem. E portanto eu agora, cozinheira Rita, voltou. Está on fire. Agora, cada vez que é preciso cortar cebolas, nada temam. Aqui estou eu. Sim, se não tiverem óculos de natação, podem sempre mandar as cebolas para o Bordeaux, eu corto e envio-vos. Envio-vos. E pronto, é assim. O que é que tenho mais para dizer? Ok, posso só contar aqui uma historiazinha muito rápida. Ontem, quando fui às compras ao Auchan, estava lá, não é? De repente passo por um homem que saltou a minha atenção porque estava falando inglês, minha língua mãe, como sabem. E ele estava a dizer, let's talk about this later. Tipo, é chateado de dizer para a outra pessoa, pá, vamos falar mais tarde, eu não estou com paciência para te aturar. E eu, isto é tão interessante que eu vou ficar aqui a ver estes cocktails sem álcool só mesmo para ouvir o resto da conversa. Epá, eu juro, é assim, o resto da conversa foi absolutamente inútil, porque fiquei sem perceber a história, obviamente, mas basicamente o homem chegou a um ponto que disse, o problema não sou eu, és tu. Portanto, disse a frase ao contrário. E foi muito engraçado. Foi tipo, se tu marcaste isso, estás-me a perguntar o que é que eu quero para quê? Portanto, estava genuinamente chateado. E eu depois fiquei-me a rir de mim própria, porque foi tipo, não podias só fazer as tuas compras, né? Tinhas mesmo que ser cusca e ficava uma coisa que não te interessa para nada, jamais na vida, só para ouvir a conversa dos outros. E esta pessoa sou eu. E portanto, malta, se tiver algum problema com isso, o problema não sou eu, são vocês. Até para a semana. Au revoir.